Oi, eu sou a Adriana Santana e agora dou início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. Eu sei, a gente estava bem sumida, mas hoje o nosso reencontro vai ser muito especial. Eu quero que todo mundo seja bem-vindo à série Desenrolando as Eleições, uma iniciativa que promove o debate político de qualidade na podosfera brasileira. A série é fruto da colaboração entre 5 podcasts nordestinos que se juntaram para divulgar conceitos relacionados à política e debater os programas de governo dos principais candidatos à presidência. Ao longo de 9 episódios, a série vai debater sobre política, cultura, saúde, educação, igualdade de gênero e meio ambiente. Além do Calumbi, participam do projeto os podcasts Desteoriza, de Pernambuco, o Elas Pesquisam, o Perdidos na Paralaxe e o SerifaCast, esses 3 últimos podcasts cearenses. Então aproveita para gravar o nome desses podcasts e seguir todo mundo nas redes sociais, tá bem? A gente faz esse trabalho de maneira independente, então seu engajamento é fundamental. E aproveita também para seguir o Calumbi nas redes sociais. A gente está no Instagram e no Facebook com @podcastcalumbi. E no episódio de hoje, abrindo a nossa série, nós vamos falar sobre as propostas de governo dos candidatos à presidência para a área da cultura. No primeiro bloco do programa, eu destaco os principais compromissos firmados por Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, Jair Bolsonaro, do PL, Ciro Gomes, do PDT e Simone Tebet, do MDB. Já no segundo bloco do programa, eu converso com Sofia Rocha, que é doutora em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA. Ela vai me ajudar na análise crítica desses planos de governo. Então, bora nessa! Quando a gente vê um debate de proposta dos candidatos à presidência, alguns temas se sobressaem. O tema da economia, da saúde, da educação, da segurança pública. Normalmente a cultura não aparece ou, se aparece, assume um lugar periférico na discussão. Então, aqui na série Desenrolando as Eleições, a gente resolveu fazer diferente e estrear com o tema da cultura, fazendo com que ela assuma um lugar de destaque. Não, a cultura aqui não é a cereja do bolo. Hoje ela ocupa o lugar de anfitriã. Para quem não sabe, eu sou produtora cultural de formação, mestra em Cultura e Sociedade e há alguns anos trabalho com gestão pública da cultura. Então, nesse primeiro bloco, eu vou usar a minha experiência para fazer uma leitura dos planos de governo para a cultura apresentados pelos 4 principais candidatos à presidência nas eleições de 2022. Para quem não lembra ou não está acompanhando o noticiário, vale a pena destacar os números da última pesquisa Datafolha, divulgada no dia 18 de agosto. Segundo o levantamento, Lula tem 47% das intenções de voto, Bolsonaro tem 32%, Ciro tem 7% e Simone Tebet tem 2%. Eu estou apresentando esses números para dizer que foram eles que nos ajudaram a definir o recorte dos candidatos a serem analisados hoje e ao longo de toda a nossa série. Então, bora nessa? Vamos mostrar a cultura para esse povo! Vamos mostrar a cultura pra esse povo? Vamos, faz um gritinho aí pra nós. Para começar, eu quero dizer que foi uma ótima experiência ler os programas de governo dos candidatos. Essa foi a primeira vez que eu li cada programa do início ao fim, porque antes eu só buscava pontos específicos que me interessavam. Então, dessa vez foi interessante observar que projeto de país cada candidato defende nas diferentes áreas e, em específico, qual projeto para a cultura cada um defende. A primeira coisa que eu fiz foi dar um Ctrl F dentro dos textos, ou seja, eu utilizei a função localizar para buscar a recorrência de 2 palavras ao longo dos planos de governo.
A primeira palavra, obviamente, foi a palavra cultura, bem como as suas derivadas, né? Cultural, culturais e até culturalidade, por exemplo. Já a segunda palavra foi arte e as suas derivadas artista ou artística. O objetivo era fazer uma primeira leitura de maneira superficial sobre a centralidade que esse tema ocupa no conjunto da obra dos candidatos. E eu já aviso que o resultado surpreendeu, viu? O termo cultura aparece com maior recorrência, de maneira disparada, no plano de Bolsonaro. Foram 35 citações no total. Já a palavra arte não aparece nenhuma vez. O termo artesanato até aparece 2 vezes no plano de Bolsonaro, mas a gente não contabilizou, porque o objetivo aqui não era pesquisar modalidades ou linguagens artísticas, como o artesanato ou o circo, por exemplo. A ideia era investigar o uso da palavra arte de maneira bruta mesmo. No plano de Lula, o termo cultura aparece 18 vezes e o termo arte aparece 3 vezes. A arte tem o mesmo destaque no programa de Ciro Gomes, ou seja, lá também a palavra é mencionada 3 vezes. Já a palavra cultura aparece 15 vezes no plano de Ciro. Enquanto isso, no plano de Simone Tebet, a cultura é mencionada 10 vezes, enquanto arte é citada apenas 1 vez. Eu vou repetir para reforçar os números dos 2 principais candidatos. Bolsonaro cita cultura 35 vezes, enquanto Lula cita 18 vezes. Bom, é claro que a gente sabe que qualidade é melhor que quantidade, né? Então, é por isso mesmo que a gente vai analisar de que forma essas palavras são utilizadas nos programas, ou seja, em qual contexto elas aparecem. Então, agora eu vou passar para a apresentação das principais propostas de cada candidato. Eu vou falar de cada presidenciável seguindo a ordem de classificação na pesquisa Datafolha que eu indiquei antes. Ou seja, eu vou começar falando de Lula e finalizar falando de Simone Tebet. No programa de Lula, ele assume o compromisso com os direitos humanos e o reconhecimento da diversidade. A cultura é tratada como um direito e a noção de pluralidade cultural é destacada. Não existe um tópico específico no plano de Lula voltado para a cultura. As propostas para a área estão espalhadas ao longo do programa, mas aparecem principalmente dentro do eixo desenvolvimento social e garantia de direitos. Nesse eixo, ele se mostra muito alinhado aos seus governos anteriores. Para quem não lembra, de 2003 a 2010, Lula, junto com seus ministros Gilberto Gil e Juca Ferreira, construíram pela primeira vez uma política de Estado para a cultura no Brasil. Ou seja, uma política que permaneça independentemente de qual seja o governante. Isso significa que durante seus mandatos e depois também com Dilma Rousseff, as instituições culturais foram fortalecidas e diferentes programas ganharam status de lei, de política pública. Podemos citar a Lei Cultura Viva, que passou a financiar pontos de cultura no Brasil inteiro, e podemos falar também do Sistema Nacional de Cultura, modelo de gestão que se assemelha ao Sistema Único de Saúde, o SUS, estabelecendo que municípios, estados e federação devam elaborar políticas de cultura em conjunto, sempre em diálogo com a sociedade civil. Mas, bom, eu não estou aqui para fazer uma análise dos governos anteriores de Lula. Já foram desenvolvidas muitas pesquisas sobre o sucesso das políticas culturais. Inclusive, no final do episódio, a gente vai dar algumas dicas de onde encontrar esse material. Então, vamos voltar para o assunto central, que é o plano para o próximo governo de Lula. Como eu falei, ele resgata alguns conceitos bastante explorados em suas últimas gestões. Ele defende o fortalecimento das instituições culturais. 2, a recomposição do financiamento à cultura. 3, a potencialização dos processos criativos. 4, o fortalecimento da memória e da diversidade cultural. 5, a valorização da cultura popular e periférica. 6,
a garantia à liberdade artística e 7, a descentralização de recursos para estados e municípios. Partindo do pressuposto da pluralidade cultural, o programa faz associações entre mulheres e cultura, juventude e cultura, pessoas com deficiência e cultura, povos indígenas, quilombolas, populações tradicionais e cultura. Ou seja, ele entende que diferentes matizes culturais serão valorizadas em seu governo. Já dentro do eixo desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental e climática, o programa prevê o estímulo à economia solidária, à economia criativa e à indústria do turismo. E dentro do último eixo, que se chama Defesa da Democracia e Reconstrução do Estado e da Soberania, o programa se compromete com a universalização do acesso à internet de qualidade, em especial na rede pública de educação básica. Passamos agora para a leitura do plano de Bolsonaro. Como eu falei antes, esse é o programa no qual a palavra cultura aparece mais vezes. Acontece que essa palavra é utilizada como um termo guarda-chuva, de maneira genérica. Na maioria das vezes, cultura não aparece como objeto de política pública, mas sim em meio à descrição de determinado contexto ou realidade social. Eu vou trazer alguns exemplos. O atual presidente defende que, abre aspas, o acesso às armas de fogo é um importante instrumento de prática desportiva e cultural no Brasil, fecha aspas. Isso mesmo que você ouviu. Em outro momento, ele diz que irá garantir o resgate da cultura do esporte educacional. Em outra passagem, ele diz que irá contribuir para a segurança alimentar da população, propondo alimentos adequados e compatíveis com a cultura de cada região. Bom, o programa de Bolsonaro está dividido em 6 eixos estratégicos e nenhum deles é específico para a cultura. As principais propostas para a área aparecem dentro do eixo intitulado Saúde, Educação e Social. O candidato escreve que irá ampliar e fortalecer a Política Nacional de Cultura e terá como prioridade maximizar o investimento no campo. Além disso, ele promete consolidar a implantação do Sistema Nacional de Cultura e descentralizar os recursos para a área. Veja que tudo isso que eu citei antes está alinhado com as políticas implementadas pelas gestões do PT na presidência e alinhado com a continuidade prevista no programa de Lula. Isso é curioso, porque o que Bolsonaro disse que ele vai fazer não foi feito ao longo da sua atual gestão. Pelo contrário, a área perdeu muito em termos de institucionalização e investimento. Mas isso a gente vai analisar melhor no segundo bloco do episódio. Dentro do eixo economia, tecnologia e inovação, Bolsonaro sinaliza que irá potencializar o turismo por meio de ações como a valorização do patrimônio cultural e natural. E pretende também ampliar o programa Wi-Fi Brasil, que foi criado em sua gestão com o objetivo de promover a inclusão digital em todo o território brasileiro. Por fim, dentro do eixo sustentabilidade ambiental, ele ressalta que seu governo irá respeitar as tradições dos povos indígenas e quilombolas, abre aspas, desde que não impliquem em violação de direitos humanos, fecha aspas. Ciro Gomes é o único candidato que em seu programa de governo apresenta uma seção exclusiva para a cultura. O título da seção é A Cultura como Afirmação da Identidade Nacional. Vale ressaltar que esse conceito é ultrapassado, remontando a ideia de identidade única e coesa, muito explorada durante os governos autoritários no Brasil. Ele indica que os hábitos de consumo e a estética internacional são ameaças para a cultura brasileira
E para combater essas supostas ameaças, seu governo irá estimular a diversidade regional com seus aspectos tradicionais, ao mesmo tempo que pretende apoiar novas estéticas e experimentalismos. Ciro é o primeiro candidato analisado até aqui que se compromete com a recriação do Ministério da Cultura, o MINC. Ele também fala sobre a ampliação do orçamento para a área e a democratização do acesso à cultura, ideias que também apareceram no programa de Lula. Tem 2 pontos que não ficam muito claros em seu programa. O candidato diz que apoiará startups de conteúdo digital, mas não disseca essa informação, ou seja, não sabemos qual será o objetivo da proposta. Em outro momento, ele disse que irá transformar a Ancine em um órgão regulador do mercado audiovisual, ao invés de apenas fomentador. Em tese, a Ancine, que é a Agência Nacional de Cinema, já atua nas 2 frentes, no fomento e na regulamentação do setor. Então, não sabemos a que Ciro Gomes se refere. Mas tem um outro ponto sobre o audiovisual que merece destaque. Ele fala sobre regular os serviços de streaming para garantir o investimento na produção nacional independente. No Brasil, já existe desde 2011 a Lei da TV Paga, que obriga canais por assinatura a difundirem conteúdos audiovisuais produzidos no Brasil. Então, o que Ciro Gomes propõe é uma lei parecida com essa, mas dessa vez voltada para os serviços de streaming, como a Netflix e o Prime Video, por exemplo. Assim, essas plataformas deverão obrigatoriamente incluir em seu catálogo um percentual de conteúdos produzidos no Brasil. Além disso, Ciro Gomes é outro candidato que se preocupa com a ampliação do acesso à internet no país. Ele prevê a criação do programa Internet do Povo, que facilitará a compra de celulares, a implementação de redes gratuitas de Wi-Fi e a oferta de cursos de informática e games. Simone Tebet é a segunda candidata que fala sobre a recriação do Ministério da Cultura. Ela também fala em fortalecer a economia criativa e as leis de incentivo à cultura, como a Lei Rouanet, a Lei Aldir Blanc e a Lei do Audiovisual. A cultura não ocupa um capítulo específico no seu programa. Suas propostas estão condensadas principalmente dentro do eixo justiça social, cidadania e combate a desigualdades. Conceitualmente, seu programa se parece com o de Lula. Tebet fala sobre cidadania da cultura, descentralização de recursos e financiamento de uma ampla gama de atividades culturais. O destaque do programa dela em relação aos outros candidatos diz respeito ao tema da acessibilidade cultural. Por sinal, essa pauta da inclusão das pessoas com deficiência é central no seu plano de governo, aparece nas propostas para todas as áreas e com a cultura não foi diferente. Para quem não sabe, vale dizer que a vice de Tebet é uma mulher cadeirante, a senadora Mara Gabrilli, que teve influência direta na composição das propostas. Assim, o programa indica que irá assegurar o acesso das pessoas com deficiência a bens culturais, afirma que irá trabalhar para que a identidade cultural e linguística das pessoas com deficiência seja reconhecida e apoiada, incluindo as línguas de sinais e a cultura surda, e fala ainda em incentivar a participação de crianças com deficiência em atividades recreativas, esportivas e de lazer, principalmente dentro das escolas. Assim como os demais candidatos, ela também se compromete com a acessibilidade digital. Ela promete, por exemplo, expandir o número de bibliotecas e escolas dotadas de conectividade, com foco na inclusão digital de pessoas de todas as idades e todas as faixas de renda. Tebet também menciona o apoio ao turismo e ao ecoturismo e a valorização do patrimônio cultural e histórico brasileiro. E para finalizar, dentro do eixo intitulado Governo Inclusivo, Seguro e Transparente, a candidata se compromete a acelerar a regularização de territórios quilombolas em busca da garantia de direitos para essas comunidades. E aí, gostou das propostas?
Agora que a gente já entendeu quais são as prioridades de cada candidato, eu te convido para analisar comparativamente as principais tendências apresentadas por eles. Mas antes de passar para o segundo bloco do programa, vamos fazer um intervalo rapidinho. Ei, antes de continuar a nossa conversa, eu quero aproveitar para divulgar os próximos episódios da nossa série Desenrolando as Eleições. Na próxima quarta-feira, no feriado de 7 de setembro, é a vez do podcast Desteoriza Contribuir com o Debate, respondendo a uma pergunta importantíssima. Afinal, o que é política? Essa é a hora de descomplicar o assunto. Já no episódio seguinte, na sexta-feira, dia 9, quem dá continuidade à conversa é o podcast Elas Pesquisam. O programa vai analisar os planos de governo dos presidenciáveis no que se refere à igualdade de gênero. Essa área, que sofreu muitos retrocessos nos últimos anos, merece atenção especial, então nada melhor do que ouvir especialistas no assunto analisando as propostas, né? Então, já se programa para ouvir. Lembrando que cada episódio da nossa série é disponibilizado no feed de cada programa, tá bom? Então, corre para seguir todo mundo nas plataformas de áudio e acompanhar os próximos lançamentos. Segue o Desteoriza, o Elas Pesquisam, o Perdidos na Paralaxe e o SerifaCast. E se você ainda não segue o Calumbi, me ajuda e segue a gente também. Agora eu convido Sofia Rocha para analisar comigo as propostas para a cultura apresentadas pelos candidatos à presidência. Sofia é doutora em Cultura e Sociedade pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, é pesquisadora do Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, o CULT, integra o Observatório de Políticas e Gestão Culturais e atualmente é professora no Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação da UFBA. Eu preciso fazer só uma observação. No dia da gravação da entrevista, a candidata Simone Tebet tinha acabado de lançar seu plano de governo. Então, por isso não houve tempo hábil de incluir análise de suas propostas nessa conversa. Então, como vocês vão ouvir, nós destacamos os 3 candidatos com melhor desempenho nas pesquisas: Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes. Então, chega junto, Sofia! Bem-vinda ao Calumbi, nesse episódio especial de eleições. A gente vai discutir aqui a cultura, né? Nossa área de estudo, a área que a gente trabalha. Obrigada, Sofia. Seja bem-vinda a esse espaço. Eu que agradeço o convite e fiquei muito contente de poder participar desse espaço. Massa! Em primeiro lugar, eu queria te perguntar sobre a noção de cultura de cada candidato nesses programas, né? A gente vê que Bolsonaro fala em cultura brasileira, Ciro fala em identidade nacional, né? Que é um conceito super ultrapassado. E o programa de Lula é o que de fato centra na diversidade cultural, né? Ou seja, no entendimento de que temos múltiplas culturas no Brasil. É ele também quem fala em direito à cultura. Aí eu queria que você avaliasse essa diferença, porque para quem não é da área, pode até não pescar, né? O que significa essa diferença conceitual. Mas a gente sabe que tem uma diferença muito grande em pensar a cultura como um bloco único ou pensar a cultura enquanto diversidade. O que isso pode significar para um futuro governo? Então, a noção de cultura é um tema super polêmico, super debatido, né? No âmbito acadêmico, a gente tem zilhões de noções e de conceitos que estão, inclusive, em disputa, né? E, assim, é curioso olhar os programas porque eles não apresentam, né? O próprio perfil do programa, ele não tem um espaço muito longo para debater as questões de cultura, né? Como são programas mais gerais da proposta inteira do governo, não chega a ter um momento mais de desenvolvimento, a não ser o de Ciro Gomes, que, curiosamente, ele vai colocar essa questão da identidade nacional e vai defender o ponto de vista, né? Lá fica bem, essa questão da noção é que fica mais bem evidenciada.
E, curiosamente, também, identidade nacional, essa questão da identidade nacional, a gente remete muito à política cultural lá dos anos 30, da era Vargas, né? Tem muitos estudos apontando sobre isso, né? A pretensão de construir políticas culturais para ter essa identidade nacional, né? Ter símbolos, né, que representassem o ser brasileiro, né? Então, isso retoma agora no programa do Ciro. O programa do Lula, ele tem 2 pontos que eu acho bem importantes. Uma é essa questão da pluralidade, né? E a Constituição Federal do Brasil reconhece isso, o Brasil como um país plural, né? Isso já está lá desde 88. E o programa retoma isso da proposta do Lula, né? Da diversidade cultural brasileira, né? Da pluralidade das expressões do Brasil e da criatividade também, né? Ele fala também do brasileiro como ser criativo e, inclusive, coloca a economia da cultura e a economia criativa, né, em vários tópicos ao longo do seu programa. Então, é uma visão também muito mais contemporânea, né, que já está antenada com os últimos debates, né, em torno da importância da cultura, né, para o desenvolvimento, para o crescimento do país. Em relação ao governo do Bolsonaro, o programa como um todo é importante falar que diversas passagens ele traz muita questão de valores, né? De valores que ele defende, né? Que são tradicionais da sociedade brasileira, né? Então ele coloca Deus, pátria, família, desde no início, logo na apresentação do programa ele coloca isso. E ao final também ele conclui o programa também retomando essa questão da valorização, né? Ele bota do patriotismo, dos valores morais e éticos, né? Fala da questão da desideologização do ensino, né? Que a gente retoma lá a questão da escola sem partido, né? Enfim, e aí você fica claro também essa questão de que valores são esses, né? Que estão sendo colocados aí nessa defesa, né? E a cultura aparece no programa dele como estando relacionada a isso, né? Inclusive fala da coesão social que se deve ter a partir da defesa desses valores morais e éticos da sociedade brasileira. Então, são três noções, né, de cultura que são colocadas de maneiras distintas, né, entre os programas. E me parece, assim, no programa de Bolsonaro em específico, de Ciro, eu até acho que existe uma contradição. Porque primeiro ele fala identidade nacional, depois ele tem um momento até que ele fala, né, em valorizar diferentes tipos de culturas regionais, né? Então tem quase uma contradição ali. Mas eu acho que, em especial no programa do Bolsonaro, a gente fica com a sensação de que se esse presidente for eleito, a cultura que vai ser apoiada vai ser uma cultura específica, né? E dentro desses valores que você mencionou. Então, eu considero cultura algo que está dentro desses valores aqui, X, Y, Z, e é esse tipo de cultura que eu vou apoiar, e não a cultura de maneira mais ampla, né? Não sei se você concorda. Curiosamente, a palavra cultura aparece pela primeira vez no documento relacionada à questão das armas, do acesso às armas de fogo. Isso me chamou muita atenção, né? Porque é algo quase que inesperado. Aí a gente fui tentar entender que ele coloca, né? Ele bota que o acesso às armas de fogo é um instrumento da prática cultural. É o primeiro momento que aparece, né? A palavra cultura já é associado ao que ele vai chamar de liberdade da defesa dos direitos, né? Então a gente já tem indícios ali do uso, né? Que se tem. Eu também senti assim uma coisa interessante porque ele vai falar da questão da pesquisa, né? E aí ele coloca as áreas, né, estratégias para o desenvolvimento do país. Então ele bota saúde, bota tecnologia, biotecnologia, indústrias de bens de capital de consumo, agropecuária, setor energético, mas não cita a cultura, né? Que ignora toda a mobilização que faz, né, em relação a trabalho, né, no ramo da cultura, emprego, renda, né, sem falar na questão simbólica, né. Então, essa questão também, né, do lugar que a cultura tem dentro das áreas prioritárias de investimento, certamente não será feito, né, não é citada como uma área que terá prioridade
né, em relação a essas outras que eu citei aqui, né? Sim, inclusive isso era a próxima pergunta que eu ia te fazer, sobre a associação entre cultura e economia. O único candidato que faz isso é Lula, né? Então, os outros presidenciáveis associam a cultura aos povos tradicionais, povos indígenas, quilombolas, associa a cultura com turismo. Também existem falas sobre acessibilidade cultural, sobre inclusão digital, né? Que no programa de Ciro, por exemplo, é muito forte essa associação entre cultura e inclusão digital. O patrimônio está ali, mas a associação entre cultura e economia não aparece nos outros planos, só aparece no plano de Lula, como você citou também na sua fala anterior, em que ele fala sobre cultura, economia criativa, né? Então, assim, a gente sabe que o PIB do Brasil, que a cultura movimenta muito o PIB do Brasil, mas isso não é lembrado pelos candidatos, né? Então, é quase cultura como cereja do bolo ali. Mas não, a cultura pode gerar emprego, pode gerar renda, pode movimentar o Brasil, pode ajudar a sair da crise econômica que a gente está, mas isso não é abordado nos planos, só aparece no plano de Lula. Como é que você avalia isso? Exato. O eixo tem muito rapidamente no programa do Ciro, no eixo que se chama Crescer Mais e Gerar Mais Empregos, está na página 6. Aí ele cita rapidamente a cultura dentro de outros, né? Ele bota assim, né? O setor público deve recuperar sua capacidade de financiar políticas públicas, incluindo as relacionadas com educação, saúde, aí cita a cultura. Mas aqui ele está ressaltando mais a questão do papel do Estado, que é algo fundamental de se observar nos 3 programas, né? Primeiro, do Bolsonaro, né? Defende realmente a ausência, né? A redução, o papel mínimo do Estado. Isso tem consequências para as políticas públicas, sobretudo, né, da área da cultura. E nos outros 2 programas, tanto no do Lula quanto no do Ciro, você tem uma recolocação do Estado como indutor e coordenador de políticas, né? E aí, no caso do Ciro Gomes, ele associa a relação de cultura e de geração de emprego. Mas é uma citação, assim, não há uma proposta, né, específica sobre isso. Tem em Ciro Gomes também, nessa relação assim, possível de ser feita com a questão né, da economia criativa, tem uma proposta, né, que ele fala que vai estimular as diversas atividades da chamada economia criativa, importante ramo da atividade econômica e de criação de empregos. Então, ele até cita, né, ainda que de modo muito resumido, mas ele chega a citar. No do Bolsonaro, ele realmente não tem, né, ele não fala, não toca nessa questão, né, há uma ausência total. E no de Lula há várias citações, não só quando ele vai trabalhar especificamente no campo da cultura, mas de outros tópicos, né, que eu acho que isso é que é interessante, a cultura aparece como um tema transversal nesse programa. Todos os eixos, né, são mais ou menos 3 eixos, né, que ele trabalha 3 tópicos, do programa do Lula, e a cultura aparece nos 3, distribuída nos 3 itens. Então, ela aparece muito como a parte do desenvolvimento social, né, e de garantia de direitos, e aí você tem, como você citou, a questão do direito à cultura, né, ele coloca a defesa, né, do direito à cultura, e no campo também do desenvolvimento econômico também aparece lá, né, esse compromisso, né, de fomentar a economia criativa, a economia da cultura, fala da economia solidária, né, então é onde está mais, digamos, mais bem desenvolvida essa ideia, né, da cultura realmente relacionada à questão da possibilidade do desenvolvimento para o país, né, da contribuição da cultura para o desenvolvimento do país. Foi até bom você lembrar que Ciro citou isso, mesmo que superficialmente, mas saindo dessa questão da associação entre cultura e economia, que quase não aparece nos planos, a gente também pode falar sobre outra ausência, que é a ausência sobre a arte, né? A arte quase não aparece nos programas. Isso, aparece mais no de Ciro Gomes, inclusive. Exatamente. No de Ciro Gomes é o que vai mais aparecer, porque nos outros realmente não. Eu até, quando eu fui estudar o programa, eu coloquei assim, né, fui vendo as definições mais restritas de cultura, então cultura como arte e patrimônio. Patrimônio aparece, né, tanto nos 3, né, relacionado a turismo, como você falou, relacionada
a políticas mesmo do próprio IPHAN, como o governo do Bolsonaro cita, a questão do IPHAN, do investimento, né, no patrimônio cultural e na área de preservação, mas a arte realmente só vai aparecer basicamente no de Ciro Gomes. Nos outros dois não aparece. No do Ciro, em relação ao audiovisual, inclusive, há uma citação expressa sobre a Ancine, né, que também é o único órgão, assim, tem o IPHAN, que é citado no programa do Bolsonaro, e a Ancine no programa do Ciro, mas as outras instâncias do governo federal não aparecem, né, as fundações, né, a Biblioteca Nacional, a Palmares, a Funarte, enfim, não tem nenhuma citação. Eu anotei algumas citações sobre a arte. O Ciro fala, como você falou, né? Você mencionou que o Ciro destaca mais a arte, e é fato isso. Ele, em algum momento, cita que pretende apoiar novas estéticas e experimentalismos, né? E ele fala sobre fortalecer Ancine, audiovisual. O Lula, em algum momento, fala sobre garantir a liberdade artística, que foi muito atacada no último governo. Então, tem essas citações brevíssimas, mas, de forma geral, é aquilo que a gente estava mencionando antes. A cultura é algo muito mais amplo, relacionado ao desenvolvimento social, do que experimentação, inovação, estética, né? E isso chama atenção de forma negativa, eu penso, para todos os programas, assim. É preciso apoiar os artistas, né? E quando a gente pensa que a gente saiu de uma pandemia em que tanta gente deixou de criar, né? Porque não conseguiu, nem a gente consumidor conseguiu frequentar esses espaços, nem esses artistas conseguiram movimentar esses espaços culturais. A gente precisa de uma nova injeção de recursos e de, né, possibilidades de criação. E isso não é mencionado, né? Então me chamou a atenção. Uma das críticas, inclusive, que se faz, né, à gestão da cultura durante o governo Lula foi a política das artes, né? A gente teve, né, o governo desenvolveu políticas muito bem, que foram muito bem recebidas, como o Ponto de Cultura e o Programa Cultura Viva, que inclusive não são citados, estão ausentes dos 3 documentos. Mas o campo das artes é reconhecidamente uma fragilidade, né, das 2 gestões do governo Lula. E realmente praticamente não aparece, né, não tem nenhum destaque em relação aos artistas, né, fala da perseguição, né, ele cita a perseguição do atual governo, né, e, em relação a isso, mas não há propostas específicas, né, para o campo das artes. Aí fica a pergunta, né? Essa ausência vai se repetir? É uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar de olho, né? A gente contar na lista e tal. Porque se isso não está no programa, Lula sendo eleito, essa ausência permanece, né? Não queremos que isso aconteça. Já foi detectado que isso foi uma falha dos governos anteriores, né? Exato. A gente não quer que isso continue se perpetuando. Eu acho que, assim, nos outros governos, nos 2 governos de Lula, né, o primeiro e o segundo, foram publicados programas específicos para a área da cultura, né? E aí, por exemplo, o mais conhecido dele foi Imaginação a Serviço do Brasil, né? Que antecedeu a primeira eleição, que ele ganhou, né? A eleição que ele saiu vencedor, não as anteriores. E lá nesses programas você tem mais espaço, né? E se dedica especificamente ao tema da cultura. Nessa eleição não apareceu nenhum dos 3 com um programa específico para a área que pudesse aprofundar. Então a gente fica, às vezes, fazendo análises, né, quase que rasteiras pela ausência de um espaço dedicado especificamente ao tema, né? Então é difícil, mas realmente pelo que tem não dá para fazer, não dá para a gente aprofundar, né, de como é que a situação das políticas para as artes vão ser desenvolvidas em nenhum dos 3, especialmente no de Bolsonaro e no de Lula. O de Ciro a gente tem um pouco das diretrizes, né? Mas nos outros 2 não. Bom, entrando então no tema do Ministério da Cultura, né? Essa retomada do Ministério da Cultura. Ciro é o único dos 3 que fala sobre recriação, sobre aumento do orçamento. Eu li também, Sofia, o programa de Simone Tebet, que ela lançou nos últimos dias. Ela também fala, curiosamente, né? Uma candidata mais à direita cita isso, e Lula, curiosamente, não cita nem Bolsonaro.
Bolsonaro já era esperado, né? Até porque no governo dele, ele desmontou o Ministério da Cultura. Então, a gente não esperaria que ele retomasse o Ministério da Cultura. Mas Lula, que foi quem fortaleceu esse ministério nas 2 gestões dele, chama a atenção que isso não apareça. E aí aparece até uma citação quase indireta no programa dele. Isso, aparece assim, fortalecimento, né? Das Fortalecimento das instituições. instituições culturais. É o que ele cita, né? Exato. Que charada é essa? Eu acho que, assim, a gente espera, né? E que se ele ganhe, tem tudo para retomar com o Ministério da Cultura, né? E, assim, não está no programa, mas nos discursos que ele tem feito, né? Principalmente quando está se relacionando com a classe dos artistas e dos produtores culturais, aparece isso, né? Da retomada do Ministério da Cultura. Mas não está como compromisso da campanha. Assim, não explicitamente, né? Aparece justamente isso, né? Do fortalecimento das instituições, mas não fala da recriação do Ministério, né? Que eu também achei muito estranho. Esperava haver uma afirmação contundente em relação a isso, né? A esse espaço. Foi uma surpresa, eu diria que foi uma das maiores surpresas, assim, na leitura do programa. Ele fala também da recomposição do financiamento, né? E do investimento dirigido às políticas culturais. Então, a gente pode entender isso como uma questão, né, em relação ao Ciro, do aumento do orçamento, né? Então, ele fala da questão do investimento, mas acho muito complicada essa ausência, né, da retomada do Ministério da Cultura como instituição, né, um comprometimento dele em relação a isso. Antes de começar a gravar, a gente estava falando, né, que tanto eu e você compartilhávamos que de forma geral, a gente sentiu que o programa, e não só na área da cultura, mas em outras áreas, ele é muito econômico, né? A gente poderia dizer assim, né? E essa economia se reflete quando a gente vai analisar, porque tem poucos itens, né? Poucos tópicos, e por isso mesmo, muitas ausências. E essa é uma delas, né? Exato, exatamente. É até estranho, porque assim, ele fala desse fortalecimento, então assim, provavelmente se pensou nisso, né, nesse tópico, mas por que não entrou isso explicitamente no programa? A pergunta que a gente deve ficar muito atenta, né? Então, mais um ponto para a gente ficar de olho. Mudando um pouco de assunto, eu queria falar sobre o programa de Bolsonaro, porque assim, é um programa extenso, como você citou, né? Entre todos eles, é o mais extenso. É um programa que traz muitas reflexões, entre aspas, assim, porque eu acho que tem até reflexões meio estranhas. Sim, mas com assim, certeza. não é um programa que apresenta só os pontos. Ele precisa explicar porque aquele ponto é importante. Ele né? contextualiza, então, né? Isso, contextualiza. E chega a determinado momento, quando ele fala sobre a cultura, que ele fala sobre a importância da cultura e do quanto ele fez para a cultura no governo dele. E aí ele diz o seguinte, que no meu governo, a gente investiu 7 bilhões de reais no setor cultural entre 2020 e 2021. E com a eleição, a perspectiva é que esse investimento seja mais que triplicado até 2026, podendo chegar a 30 bilhões de reais. Ele aqui, indiretamente, está falando da Lei Aldir Blanc 1 e da Lei Aldir Blanc 2. Né? Exatamente. Eu anotei aqui, porque são 3 bilhões da Lei Aldir Blanc 1, né? Mas mais de 3 bilhões da Lei Paulo Gustavo também. Exato. E tem a Lei Aldir Blanc 2, e que ele vetou as duas, né? A Lei Aldir Blanc 2 e a Lei Paulo Gustavo. Então, altamente contraditório. Também. Sim, a 1 também. Altamente contraditório isso aqui. Eu fiquei assim me perguntando, o que significa isso? Ele está acenando para a classe cultural? Ele quer dizer e conquistar essas pessoas, dizendo que ele é amigo da cultura? Isso está ali porque ele é um mentiroso quanto mais e foi mais uma mentira? O que significa? Pois é no mínimo uma cara de pau, né? Assim, colocar isso aqui no programa, porque não só nessa questão do investimento, né, que ele diz que vai ter os 30 bilhões, quando ele fala do Sistema Nacional de Cultura também.
porque ele fala, né, do reforço ao Sistema Nacional de Cultura, da articulação, né, dos entes federados, papapá. Mas uma das questões da Lei Aldir Blanc e da Lei Paulo Gustavo é essa questão do repasse de recursos para estados e municípios, né, que está no âmbito do Sistema Nacional de Cultura. Então, se ele vetou todos os mecanismos, né, os atuais possíveis mecanismos de financiamento ao Sistema Nacional de Cultura, como é que ele coloca que vai, né, fomentar e estimular o sistema? Se o meio desse sistema girar, ele é contrário, né? E a justificativa dele, né, para vetar a Lei Aldir Blanc e a Paulo Gustavo é que eram programas que não interessavam à sociedade brasileira, né? Então, isso aqui não dá para a gente acreditar, né, que vai haver esse investimento por vontade do governo. Isso aí foi uma articulação da classe cultural com o poder legislativo, né, e que foi aprovado apesar do veto dele, mas ele fez o possível para dificultar isso aqui. Exatamente, e isso, né, para quem trabalhou diretamente na execução das leis, né, e eu e você, inclusive, trabalhamos juntos nesse processo, a gente viu como o veto dele influenciou nossas decisões negativamente, a gente teve menos tempo para executar, né, menos tempo para poder decidir e colocar dinheiro na mão das pessoas. Então, falar agora que o meu governo contribuiu para o investimento em cultura nesses anos é totalmente desonesto, né? Pois é. E, ao mesmo tempo, simboliza que ele acha a cultura relevante, ou os trabalhadores da cultura relevante. Porque se ele não considerasse, isso não estaria no plano. Ele não citaria como um feito do governo dele. Ou colocou por conta da questão do... a cifra, né, chama muita atenção, assim, esses 30 bilhões. Então, para dizer que a cultura importa para o governo, né? Então, é difícil entender, na verdade, né? Como é que isso aqui, para quem tem uma linha de raciocínio, né, que acompanha os fatos, né, e os discursos, é totalmente contraditório, né? É totalmente contraditório, assim como é a questão da lei de incentivo à cultura, que ele cita também, né? Quando a gente sabe que a lei de incentivo à cultura, né, a Lei Rouanet, foi muito fragilizada né, por meio de instruções normativas. E ele cita lá, né, que vai democratizar e ampliar o acesso aos benefícios da Lei Rouanet. A Lei Rouanet é completamente demonizada pelo governo, né? Sim, e isso foi expresso verbalmente muitas vezes, né? Não ficou nem no plano do implícito. Não, a Lei Rouanet era tema de discursos, né? Dele, da sua base, dos seus apoiadores. E discursos agressivos, né? Contra artistas, especialmente, né? Uma outra coisa que eu frisei aqui na leitura do plano é a questão do Plano Nacional de Cultura, né? Que o Plano Nacional de Cultura, a vigência dele é 2010, 2020. Né? Então, teria que ter sido feita uma nova edição do plano, e não aconteceu. O que aconteceu é que o plano foi prorrogado, né? A vigência foi prorrogada até 2024. Então, assim, ele coloca lá, né, que vai fortalecer, que ele cita, chega até a citar a lei do Plano Nacional de Cultura, né? Como sendo um objeto, mas o que tem sido feito, o que não tem sido feito, aliás, não demonstra nenhum tipo de incentivo de atuação no estabelecimento para atingir as metas do Plano Nacional de Cultura. As metas estão engavetadas lá, né? 53 metas que venceram em 2020. Então, é outra contradição, né? Você dizer que vai investir em determinada, né, em uma determinada linha, quando você simplesmente passa o tempo e você não tem nenhum tipo de atuação em relação a ela, né? Pelo contrário, então... Eu queria que você desse mais uma passada, digamos assim, nos programas, né? Eu fiz perguntas mais pontuais sobre tópicos que me chamaram a atenção, que eu queria refletir contigo sobre esses programas, mas eu queria que você destacasse coisas que eu não citei aqui, que te chamou a atenção. Uhum. Tem
Tem uma passagem no programa do Ciro que eu achei bem curiosa, que é onde ele vai falar da população negra, né, de políticas afirmativas, e ele coloca: deverá ser garantida uma determinada participação no fomento oriundo da Lei Rouanet. E achei curioso, porque eu acho que eu nunca tinha visto nenhuma, assim, a questão de utilizar sistema de cotas ou de reserva, né, de percentual para negros na Lei Rouanet, né? Ele coloca isso lá no tópico sobre igualdade de direitos a todos os brasileiros. E é um momento também que aparece né, a Lei Rouanet. Então é algo que também me chamou bastante atenção. Outro tópico que eu acho que é bom frisar é a questão da participação social. O governo Bolsonaro, ele teve uma atuação contrária a instâncias de participação social, né? Inclusive, o STF chegou a se manifestar, né, na manutenção de algumas instâncias, de alguns conselhos, etc., porque o governo chegou a publicar uma portaria que indicava a extinção, né, de vários conselhos e comitês. E a cultura, ela vinha num crescente processo de participação social por meio de conferências, né, da participação do Conselho Nacional. Então, assim, isso não está muito claro nos programas, assim. O programa do Lula é o programa que mais fala em relação a isso, né, a essa retomada a retomada da participação social. Sim, sim, eu até busquei aqui, né? Ele fala sobre ampliação da representatividade e da participação popular, né? Isso. Isso é o programa de Lula. Então, eu queria te agradecer, mas antes de encerrar o programa, eu queria que você deixasse algumas indicações, né? Porque a gente acabou de falar da importância da pesquisa, né? De um segundo olhar, né? Para além do olhar superficial sobre os temas. Então, para quem está ouvindo o programa e se interessa pela área da cultura e quer pesquisar mais, eu queria que você deixasse algumas dicas. Olha, tem uma publicação, né, chamada Políticas Culturais em Revista, que é um periódico que tem publicado artigos super atuais, né, de questões relacionadas a políticas culturais. Então, eu acho que para esse debate é super importante que as pessoas conheçam, quem tem interesse possa visitar, né? Então, por exemplo, acho que o número mais recente vai trabalhar sobre guerras culturais, que é um tema que tem sido, né, muito debatido na academia em relação justamente à atuação do governo Bolsonaro, né? Então acho muito interessante o portal do Políticas Culturais em Revista. No campo da economia criativa, temos o OBEC, que é o Observatório da Economia Criativa, né, que reúne ali a UFBA, o UFRB, e que tem publicado pesquisas sobre a Lei Aldir Blanc. Já têm sido publicadas, né, uma série de pesquisas, então fica a dica também o acesso ao Observatório da Economia Criativa. Complementar sobre essa dica, né? Que essa pesquisa é o Panorama Nacional da Lei Aldir Blanc, está em andamento e já lançou um boletim preliminar, né? Mas vão lançar outros até chegar também no boletim conclusivo, né? Então vale super a pena ler. O site deles é obec.ufba.br. Isso. Eles fizeram pesquisa também sobre a questão do impacto no São João, nas festas juninas. Sim. Né? Então, eu acho que são dois canais bem importantes, né? O OBEC e Políticas Culturais em Revista, né? O CULT também, que é o Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, estou falando aqui tudo da Bahia, que é uma referência, né, no âmbito dos estudos em políticas culturais. O CULT produziu recentemente o ENECULT, que foi um encontro de estudos em cultura, encontro nacional, que é o maior encontro acadêmico no âmbito da cultura. Então, são mais de 10 eixos de pesquisa. E aí o ENECULT, se vocês acessarem o site do CULT, www.cult.ufba.br, lá tem uma aba sobre o ENECULT, é possível acessar os anais do encontro com a publicação dos artigos na íntegra, né? Então tem várias, cultura da infância, políticas culturais, cultura da América Latina, diversidade cultural, identidade, economia, tem vários eixos, né? O que eu acho que é legal
desses encontros, né? Uma coisa que eu acho legal desses encontros é que as pessoas estão produzindo agora, né? Então a gente já vê o resultado da pesquisa de hoje. Então já tem gente estudando cultura no governo Bolsonaro. Então, enquanto uma tese demora muito mais tempo para ser produzida, uma dissertação, nos artigos a gente já consegue ter pílulas, né, do que são esses estudos, e aí consegue acompanhar o movimento mais contemporâneo mesmo, então é bacana. Eu acho que é isso. Assim, em termos de coisas bem atuais, o ABEC tem publicado, Políticas Culturais em Revista e o Enecult, né? Que esses encontros. Sim. Só para fechar essa lista de referências, eu quero citar uma coisa que foi bacana, inclusive, que você apresentou na sua fala, que foi o Plano Nacional de Cultura, né? Você mencionou na nossa conversa. E eu acho que vale a pena, sim, ainda as pessoas lerem aquele livrinho que se chama As Metas do Plano Nacional de Cultura, né? Esse plano que foi criado para ter vigência em 2010, 2020, foi prorrogado e a gente sabe que muita coisa não foi implementada, né? Muita coisa não foi implementada. Então, acho que é bacana todo mundo ler e ficar ciente de que buracos são esses para a gente conseguir cobrar no novo governo, né? A realização dessas metas que não foram criadas e de novas metas, porque, é claro, né? Desde 2010, muita coisa precisa ser, né? Muita coisa mudou na nossa forma de ver cultura, de produzir cultura, de consumir cultura. Então, acho que é uma boa baliza. E esse estudo na verdade não, é porque o plano foi aprovado e ele virou uma cartilha, né? Então, a cartilha didática. Dá para achar na internet, no site do IPEA, então ipea.gov.br. Eu te agradeço, Sofia. Eu queria que você encerrasse deixando suas redes sociais, ou seu e-mail, onde a gente pode te encontrar, quem quiser bater um papo, se aprofundar. Eu sou péssima de redes sociais. Eu fico meses sem ver, então acho que o mais fácil é o e-mail mesmo. Eu ainda uso um e-mail. É o sofia, com ph, crocha@gmail.com. Obrigada mais uma vez. Eu acho que de alguma forma é um documento histórico, né? Esse episódio, porque a gente vai visitar com certeza ele lá na frente, ver o que foi feito, o que não foi feito, e ver se desenrolar, né? A gente está uma expectativa muito grande. Eu imagino que todo mundo, né? Essas eleições são cruciais e para um setor como o nosso, que teve tantas perdas nos últimos 4 anos. Existe uma expectativa ainda maior, então é importante deixar esse registro aqui. Obrigada por participar disso. De nada, eu que agradeço. Foi ótima a conversa.